Vamos continuar o Sem Tabus de volta, hoje falando sobre o ciclo da violência, os aspectos que partem da tal submissão feminina, com textos bíblicos que reforçam essa ideia de que a mulher deve submeter-se e que por isso ela então é menor, que biblicamente ela é alguma coisa de segunda classe. Isso é uma visão geral de quem não tem entendimento sobre o que de fato diz a Bíblia desde a sua criação. Fizemos um apanhado a respeito dessa questão num primeiro momento, agora nós retomamos e ficou no ar uma questão, por exemplo, que volto aqui com você. Mulheres também podem ser violentas, agressivas. Homens violentos podem ter aprendido a ser violentos ainda em casa e não necessariamente porque tiveram um pai violento, mas pode ter sido pai e mãe. Essa violência que é aprendida pode ser despertada, pode ser no ambiente familiar onde nós deveríamos aprender outros valores, aprendemos isto. A ganharmos no grito, a sermos daqueles que não aceitam o não e que, portanto, vai usar da força, da violência, da agressividade e por aí vai. Então, retomamos, mas volto aqui trazendo essa questão da mulheres também podem ser agressivas e violentas e abusivas tanto quanto, não? Sim, sim, podem. E aí a gente corre um sério risco porque como o que está mais evidente, e aí existe a Lei Maria da Penha para defender a mulher, muitas vezes fica obscura a questão de que a mulher também tem esse papel, né? E na questão homem e mulher, a mulher espera o amor e o homem espera o respeito. Isso são duas características fortes dentro de uma relação, para que a relação caminhe bem, né? Para que haja ali um cerne, uma união bacana. E aí o que acontece? Muitas vezes a mulher espera amor, 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 e ela não compreende o que é respeitar. E às vezes a ideia de respeito é aquela de eu não traio o meu marido. E é muito além disso, né? Na verdade, o respeitar é dentro do que é para ele o respeito. De repente, ela guardar o tempo que ele precisa quando chega em casa, para ele conseguir organizar as ideias no ambiente dele, e no geral os seus 40 minutos, meia hora, respeitar. É dar a ele o espaço que é dele como o administrador do lar em alguns aspectos, né? Compreender que ele precisa de um tempo diferente para pensar em alguns aspectos. E quando a gente fala de ou de violência... querer mudá-lo, ou de querer fazer dele o homem que ela idealizou, ou que ele seja o pai que ela quer. Quantas mulheres dizem assim, mas Darleide, ele não faz isso com os meninos, porque os meninos, que ela idealizou um pai, então ela quer mudar, ela briga por isso, e aí a gente vai se perdendo nesse respeito, né? É isso. Mas você ia dizer algo e eu tomei tua palavra, né, amiga? Eu faço isso de vez em quando, perdoa eu. Imagina, não tem problema. Mas eu ia comentar que essa questão, espera-se então que haja um conflito ali e aí compreende-se que o homem então não é o abusador e ela não. E aí ela, nesse espaço, ela se coloca com uma condição muitas vezes de vítima, porque ela espera muito aquilo que... ele precisa me amar, mas porque ele precisa me amar, porque ele precisa me amar. E esse homem, por vezes, chega um momento, e há casos assim, que ele consegue até comprar essa ideia. Como pode ser o inverso também, né? Da mulher comprar do homem de que ela é passível ou merecedora desse abuso, né? E aí, por vezes, a gente vê homens também se colocando numa condição, eu não amo mesmo. E às vezes não é. É a má compreensão dos seus papéis e que muitas vezes gera uma... esse violência. desencontro e que chega a uma violência, né? Verbal, então, inclusive. Com né? isso, nós só estamos declarando que temos consciência de que há homens violentos, mulheres violentas, homens agressivos, mulheres agressivas. Só que a agressão de um homem, ela é muito mais pesada por conta da força física. Essa coisa da violência masculina, ela é muito mais difícil de lidar justamente por esses aspectos da força física de um homem, por exemplo, né, pastor? A estrutura nossa, a estrutura física, neurológica, enfim, comportamental. Nós somos diferentes. Homem e mulher são diferentes. Eles se harmonizam. Então, não há que dizer que a força de uma mulher seja igual a do homem. Exatamente. Então, por isso, nós homens temos que pensar
temos que refletir, temos que orar enquanto cristãos para sempre dar uma palavra a seu tempo e afugentar qualquer tendência, até mesmo herdada. Pois nós não aprendemos a ser pais, nós aprendemos a ser homens observando nossos pais ou os homens da nossa família. A gente vai vivendo e vai aprendendo a ser homem. E às vezes não tem boa referência. Então você não tem boas referências às vezes, comportamentos agressivos ao seu redor, você pode desenvolver isso ou você pode nascer com uma tendência para isso. Você tem que cada dia conhecer a si mesmo, vigiar-se e buscar Deus em oração para viver em harmonia. Porque assim, o que Deus criou, Ele capacita a viver. O casamento é para ser uma bênção. É para ser uma relação harmoniosa, é para fazer bem ao homem, à mulher e aos filhos. Quando isso não ocorre, não é culpa de Deus. Porque o que Deus cria, Ele capacita para viver. Então Deus não ia criar uma arena chamada casamento para ser uma destruição para o homem e para a mulher. É bênção. Se não está sendo, cada um deve analisar a si mesmo, procurar saber onde está errando, se herdou alguma coisa, se humilhar diante de Deus, procurar bons profissionais, bater um papo, fazer terapia, aconselhamento. Existem ferramentas para que esse homem ou essa mulher com um comportamento que não é o plano de Deus, existem ferramentas para que eles possam superar isso. Do contrário, o sangue de Jesus não tem efeito então sobre nós. Para que Jesus morreu na cruz? Se não foi para transformar a natureza do ser humano, para fazer o casamento ser uma estratégia de sucesso. Então, temos que acreditar que nem tudo está perdido, graças a Deus. Temos que crer nisso. Por exemplo, Darlene, na Bíblia não existe nenhum relato de violência do homem para com a sua esposa. Nenhum relato. Numa sociedade judaica. Adão amou sua esposa a ponto de comer o fruto com ela e cair no pecado com ela. Noé e os seus 3 filhos, as 4 famílias foram salvos enquanto casais. Depois você tem Abraão, apaixonado por Sara, Isaac e Jacó, apaixonado por suas mulheres. Mesmo Artaxerxes, apaixonado por Esther. E no Novo Testamento você não encontra um único caso em que um marido tenha sido violento, abusivo com sua esposa. Não há nenhum relato bíblico que um esposo tenha feito isso com uma mulher. Nenhum relato. É verdade. Então, há muita demonstração de amor. É isso o livro que de Cantares é uma demonstração de muito amor. Tem crises ali, né, entre casal, um afastamento, uma ida, mas nunca nenhuma violência. Nós não encontramos isso no texto bíblico. Assim, esse é o plano de Deus para nós, mas nós vivemos num ambiente que é de pecado e essas distorções ocorrem, enfim, e nós temos que lutar contra isso. Nós temos que definir o que é submissão, né? E o que não é, porque tem muita mística, né? Sim. Tem muita mística com relação à palavra, né? Biblicamente, né? Tomando o texto, Efésios 5:22, as mulheres, sede vós submissas ao vosso marido. O que quer dizer submissão nesse texto? Não foi escrito em português, foi escrito no grego. Tá? A palavra lá tem um significado original, que é render-se, que é entregar-se, que é, como a doutora disse, ter a mesma missão. Também alcança o significado de obediência, mas nunca cega. Obediência sem questionar, só devemos a um, só a Deus. No âmbito humano aqui, não existe obediência cega. Existe entrega, existe comprometimento. Então, é isso que está envolvido na palavra submissão. Aí no mundo ganhou o sentido pejorativo. Está debaixo, não é? Obedecer cegamente, ficar calado, ser subjugado. Mas isso não é encontrado no texto bíblico. Não era isso que Paulo tinha em mente quando ele falou, as mulheres sejam submissas. E até você começou dizendo que, antes de Paulo, quando Paulo fala isso, logo em seguida ele fala, maridos, amem sua mulher. A gente não encontra isso na sociedade greco-romana. Um marido amar sua mulher não tinha isso. Olha como a Bíblia levanta a mulher ao patamar que ela deve estar. Só a Bíblia, no tempo antigo, diz que um homem tem que amar sua mulher. Em outros textos da história você não encontra. As mulheres eram relegadas a um segundo plano. Aí você vê Paulo dizendo, ame sua mulher. De que jeito? Como Jesus amou a igreja e deu a vida por ela.
Olha só como a Bíblia coloca a mulher num patamar elevado. É uma bênção. As visões negativas distorcem muito, né? E elas acabam prevalecendo e influenciando até a nós, enquanto mulheres cristãs, que têm um certo conhecimento do texto bíblico, mas se submete a esse texto bíblico cegamente, sem lembrar que, por exemplo, foi escrito em outro idioma, num contexto de buscar compreensão dele como um todo. E aí nós nos perdemos, e nos perdemos inclusive, pastor e Vanessa, porque muitas mulheres, não tendo essa compreensão, além de os de homens, se utilizarem desses textos de maneira indevida e não se comportarem como Adão, como Abraão, Isaac, Jacó e todos esses homens que amaram tanto a mulher de cada um deles de um jeito tão bonito. Esquece-se desses modelos e fica nos modelos da cultura, nos modelos que aparecem ali, mas não com a bênção de Deus. Não era Deus abençoando a violência do homem contra a mulher, que isso fique muito claro, muito claro. E nesse sentido também é necessário, portanto, ter essa compreensão muito clara para que, por exemplo, nós estamos agora num período que a igreja trabalha todo ano, no mês de agosto, a campanha Quebrando o Silêncio, dizendo claramente, oficialmente, nós não compactuamos com nenhuma forma de violência, com nenhuma forma de agressão e de abuso, e isso deixando muito claro que essa igreja, oficialmente, ao dizer isso, ela está também atestando, não existe respaldo bíblico para que uma mulher, ou quem quer que seja homem, mulher, filho, enfim, quem quer que seja, se submeta ao peso da palavra, ao peso da opressão, ao peso da escravidão, ao peso da opressão e da violência contra ninguém. Isso é... Então, procure saber mais sobre a campanha Quebrando o Silêncio. Nós temos o site quebrandosilencio.com. Tem material, tem trabalhos que as igrejas fazem no Brasil e fora, no mundo inteiro, porque nós não compactuamos com esse silêncio. E aí muito se ouve dizer, não casei para separar, ou é assim mesmo, vou ficar quieta para não trazer escândalo, não vou falar disso com ninguém. Isso é muito comum. Principalmente mulheres que se guardam as marcas roxas, as pancadas, e porque elas dizem que, olha, a Bíblia vai dizer que não é possível que eu fale, porque senão isso vai pôr fim ao meu casamento. E Deus odeia o divórcio, por exemplo. São falas muito presentes. Sim. E curioso como no dia a dia isso também vem muito para o consultório, né? As crenças estabelecidas, elas reforçam os nossos comportamentos. E, por vezes, a gente leva um bom tempo para conseguir desconstruir essa crença, né? Inclusive dentro do nosso espaço, né? E algo que, na verdade, não é pregado, inclusive, né? Mas o indivíduo criou ali a sua forma de enxergar o mundo a partir da sua vivência. E aí eu acho que é interessante a gente pensar assim, para quem está nos assistindo, identificar, né, se você está passando, porventura, por algum momento deste, você conseguir, o conhecimento é libertador, então é importante que você compreenda por que você entrou nesse ciclo. Por que você entrou nesse ciclo? Né? Tem história familiar, tem uma carência muito grande, então você tem um medo de perder o outro muito grande, né, que faz com que você se submeta de tal forma, te falta conhecimento, né, de formas de se proteger, ou do que, na verdade, é agressão. Tem dependência financeira também? Ótimo, dependência financeira. Mas sabe que uma das coisas que eu tenho percebido assim é que não compreende-se bem que tipo de agressão, o que é violência, na verdade. Eu posso dar o segmento? Sim. Por favor. A violência, quando a gente pensa, a grosso modo, já pensa na violência física, que é de conhecida de todos, né? Mas a violência, existe a violência ao patrimônio, né? Que é quando o casal ali é tido contra os bens, então quebrar alguma coisa dentro de casa, rasgar um documento de comum acordo, é um tipo de violência, que é a violência patrimonial. A violência a física, que nós já comentamos, a violência sexual, e essa eu acho que é uma das que tem estado cada vez mais frequente. Darleide, pastor, muito, inclusive no
no meio de pessoas que têm um conhecimento, né? Da amor Bíblia. maior, da Bíblia, inclusive, que tem valores cristãos. E aí, dentro dessa violência, precisa ficar claro o que é e o que não é violência ali dentro da sexualidade. E tem se aparecido muito a torção do sexo, que são as parafilias. É um abuso, mas não tem se compreendido até onde pode ir. E aí a fala entre quatro paredes pode tudo. E aí eu me deparo com diversas mulheres chorando porque isso, para mim, eu me sinto desvalorizada. Aí volta na questão da identidade dela, né? Ela se perde. Então, eu não me sinto valorizada. Usada, eu sou um objeto sexual. Um objeto sexual. Tem tudo a ver, e aí eu acho que é importante que o parceiro também compreenda o que é sexo para essa mulher. Embora quando a gente se fala de parafilia, independente do que ela compreenda, parafilia é parafilia. Parafilia são os transtornos, transtornos, né? Sexuais, né? Em torno do sexo e tal. Então, assim, é importante isso, e aí a gente volta a uma questão de educação em relação à orientação. Seria tão interessante que nossos cursos, a gente tem essas questões, né? Quando os cursos de noivos, né? Que tem a orientação, que chegue até eles o que é uma doença, um transtorno dentro da sexualidade. E aí elas se deparam diante de algumas situações gritantes. Nós vamos para o intervalo. Na volta, você pode continuar, inclusive, descrevendo mais sobre o que é, o que não é um abuso. O casal discute, tem lá um momento de como separar no meio de uma discussão aquilo que é abusivo e aquilo que é apenas o calor de uma discussão. Como nós perdemos a mão ao pensar sobre abuso, violência, agressão, enfim. Rapidinho, nós já estamos de volta aqui no nosso programa. E o que é para você? Como você tem lidado com abuso, com violência? É você uma daquelas pessoas, uma daquelas mulheres que não consegue falar, não consegue dizer, não consegue se expressar, que o indivíduo te faz calar? Sabe, homens que exigem da mulher uma prática sexual que ela não quer, ela não gosta, mas ele é tão opressor que ela nem ao menos verbaliza e ela só deixa. Então, é muito necessário que até nós venhamos a fazer uma crítica a essas respostas simples que nós damos. Entre quatro paredes, tudo pode, desde que os dois estejam em comum acordo. Mas, às vezes, um dos dois nem fala, porque a violência já permeia essa relação, então nem se sabe se os dois estão em comum acordo. Até já!